As fotografias capturam momentos no tempo, mas às vezes revelam algo que nunca deveria estar lá. A foto do grupo do Esquadrão Goddard da Força Aérea Real é uma das imagens militares mais estranhas já tiradas. À primeira vista, é apenas uma foto padrão de esquadrão da Segunda Guerra Mundial. Mas olhe atentamente para o aviador na fileira de trás. Especialistas examinaram esta imagem por anos, mas não há uma explicação clara. Alguns acreditam que ela pertence a Freddie Jackson, um ex-membro do esquadrão que morreu em um acidente 2 dias antes da foto ser tirada. Poderia ser um adeus final, capturado pela câmera? Os céticos dizem que é um truque de luz, mas até eles lutam para explicar por que a mão parece totalmente formada, mas separada de alguém. E então, há esta outra fotografia, ainda mais difícil de racionalizar. Uma imagem em preto e branco de centenas de soldados em formação, um mar de uniformes idênticos. Mas entre eles, algo está errado. Uma figura se destaca, sua cabeça substituída por algo não natural. Uma máscara lisa e sem características, grandes buracos escuros nos olhos e um formato alongado. Parece algo de outro mundo, bem no meio de uma reunião militar histórica. Nenhum registro oficial menciona alguém usando uma máscara como essa durante o período em que a foto foi tirada. Alguns sugerem que é uma brincadeira, um soldado fazendo uma piada. Mas se for, porque a figura assustadora parece muito mais alta e magra do que as outras ao redor. Outros acreditam que a imagem pode ser a prova de outra coisa, um intruso na história, algo observando, se escondendo à vista de todos. Poderia ser outro caso da câmera capturando o que o olho não pode ver? Ou isso é algo ainda mais estranho, uma entidade que nunca deveria estar ali? O mar aberto esconde muitos segredos, mas poucos são tão assustadores quanto as fotografias tiradas a bordo do SS Watertown em 1924. 2 marinheiros, James Courtney e Michael Meehan, perderam suas vidas em um trágico acidente enquanto limpavam um tanque de carga. Seus corpos foram enterrados no mar, afundando nas profundezas. Logo depois, algo estranho aconteceu. A tripulação relatou ter visto 2 rostos fantasmagóricos na água, olhando para eles. A princípio, parecia que a tristeza estava pregando peças na mente, mas então, o capitão do navio fez algo inesperado. Ele pegou uma câmera e tirou uma foto da água. Quando o filme foi revelado, os rostos assustadores estavam lá, claros como o dia. Olhos fundos, feições borradas, mas inconfundíveis, flutuando logo abaixo das ondas. A imagem se espalhou rapidamente, chocando aqueles que a viram. Os céticos afirmam que os rostos não eram nada mais do que um truque de luz, reflexos na água ou até mesmo detritos. Mas se isso for verdade, por que a tripulação relatou ter visto os rostos repetidamente, muito tempo depois que a foto foi tirada? Poderia algo além da explicação estar assombrando o navio? Alguns acreditam que foi um aviso, espíritos incapazes de seguir em frente, permanecendo onde suas vidas foram interrompidas. Outros vão ainda mais longe, sugerindo que o próprio oceano contém algo mais sombrio, uma força que captura almas e se recusa a deixar ir. Se essas eram meras ilusões, por que fotos semelhantes não foram tiradas desde então? SS. A imagem fantasmagórica do SS Watertown continua sendo um dos mistérios marítimos mais assustadores já capturados em filme. O oceano é vasto, profundo e antigo. Quantos outros rostos podem estar olhando de baixo, esperando para serem vistos? A natureza tem um jeito de pregar peças nos olhos, mas algumas fotos são impossíveis de explicar. Nas profundezas do Grand Canyon, onde penhascos imponentes se estendem por quilômetros, uma fotografia arrepiante surgiu. Um turista capturou o que deveria ter sido uma vista de tirar o fôlego das cristas infinitas do cânion. Mas no fundo, algo se destacou. Uma figura alta e encapuzada, imóvel, observando. Não tinha características discerníveis, apenas uma silhueta escura contra a rocha. A princípio, o fotógrafo presumiu que fosse outro caminhante, mas outros na cena juraram que não tinham visto ninguém parado ali. Esta não é a primeira vez que as pessoas relatam encontros assustadores no Grand Canyon. Alguns visitantes alegaram ouvir sussurros no vento, sombras estranhas piscando nos penhascos. O povo Havasupai, que vive na área há séculos, fala de espíritos que vagam pelo cânion, figuras de outro mundo. A imagem da figura parecida com o ceifador só alimenta essas lendas. Seria isso apenas um caso de pareidolia, nossos cérebros vendo padrões onde não há nenhum? Ou a câmera captou algo real, algo que não deveria estar lá? Alguns sugerem que é um truque de luz, mas ninguém encontrou uma explicação lógica para a forma assustadora e a postura imponente da figura. E, no entanto, o Grand Canyon não é o único lugar onde as câmeras capturam coisas que ninguém consegue explicar. Marte é um planeta morto, ou pelo menos é o que os cientistas nos dizem. Mas em 2015, uma fotografia tirada pelo rover Curiosity, da NASA, desencadeou um dos maiores debates na exploração espacial. A imagem, transmitida diretamente da superfície marciana, parecia mostrar algo em pé sobre um afloramento rochoso. Não era qualquer forma, tinha a forma inconfundível de uma figura humana. Uma silhueta esbelta, membros longos, uma cabeça distinta, até mesmo o que parecia ser vestes esvoaçantes. Muitos começaram a chamá-la de a Mulher em Marte.
A NASA descartou-a como uma formação rochosa, uma ilusão criada pela sombra e pela distância. Mas essa explicação não convenceu a todos. A figura parecia muito perfeitamente moldada, muito parecida com algo vivo. Teorias da conspiração decolaram. Alguns sugeriram que era a prova de uma presença inteligente em Marte, talvez algo que estivesse vivendo lá muito antes de os humanos sequer olharem para o céu. Outros especularam que isso poderia ser um remanescente de uma antiga civilização marciana, uma estátua deixada para trás por uma espécie extinta há muito tempo. E houve aqueles que foram ainda mais longe. Seria uma projeção, um holograma, ou mesmo algo observando o próprio veículo espacial. Esta não é a primeira vez que Marte nos dá algo impossível de explicar. Ao longo dos anos, as imagens da NASA capturaram outras anomalias, objetos estranhos, sombras inexplicáveis, até mesmo o que alguns afirmam serem estruturas artificiais. São apenas truques de luz ou há algo em Marte que não deveríamos ver? Quanto mais imagens recebemos, mais perguntas surgem. Mas fotos inexplicáveis não vêm apenas de planetas distantes. Algumas das imagens mais estranhas já tiradas foram capturadas aqui mesmo na Terra. Fotos que revelam coisas se movendo rápido demais para o olho humano capturar. Como o caso bizarro do fenômeno RODS, onde câmeras de alta velocidade podem ter registrado criaturas que nem sabíamos que existiam. Algumas coisas se movem tão rápido que o olho humano não consegue vê-las, mas câmeras, elas não mentem. Por décadas, misteriosas formas semelhantes a hastes apareceram em fotografias e vídeos em todo o mundo. Essas formas estranhas e alongadas, com o que parecem asas ondulantes, foram capturadas em florestas, desertos e até mesmo no subsolo profundo. Os pesquisadores as chamam de hastes, e ninguém consegue concordar sobre o que elas são. Alguns afirmam que são criaturas desconhecidas, organismos vivos que existem em uma dimensão que não podemos perceber completamente. Ao contrário de pássaros ou insetos, as hastes parecem se mover com um movimento fluido, quase mecânico, voando pelo ar em velocidades impossíveis. No México, China e Estados Unidos, as filmagens dessas entidades geraram teorias que vão de formas de vida crípticas a seres interdimensionais. Os céticos argumentam que elas não são nada mais do que borrões de movimento, insetos ou pássaros distorcidos pelas limitações das câmeras. Mas se isso for verdade, por que elas sempre aparecem da mesma forma, em diferentes câmeras, diferentes condições e diferentes continentes? O debate permanece aberto. As hastes são evidências de uma espécie oculta, criaturas que existem além dos limites da nossa percepção, ou são simplesmente um truque de luz e movimento? Seja qual for a resposta, as câmeras continuam a capturar coisas que o olho humano nunca foi feito para ver. E às vezes, o que elas revelam não é apenas estranho, é assustador. Como a figura sombria capturada em um dos hotéis mais assombrados da América, parada em um lugar onde nenhuma alma viva deveria estar. O Stanley Hotel não é estranho aos fantasmas. A inspiração para o Iluminado tem sido o cenário de inúmeras investigações paranormais, mas uma fotografia se destaca entre todos os encontros assustadores. Tirada em 2016, ela captura uma escada dentro do hotel, nada incomum a princípio, mas lá no topo está uma figura escura. Não estava lá quando a foto foi tirada, não era um hóspede, e ainda assim foi capturado pela câmera. O Homem das Sombras, como ele é conhecido agora, não é o único espírito que assombra o Stanley Hotel. Os hóspedes relatam ouvir sussurros em corredores vazios, passos ecoando onde ninguém está andando. Alguns até afirmam ter visto figuras se movendo através de portas trancadas. Mas esta fotografia é diferente. A figura não é apenas um borrão ou um truque de luz. É alta, distinta, sólida. Especialistas paranormais acreditam que pode ser o espírito de um antigo hóspede ou funcionário, uma alma perdida presa em um dos locais assombrados mais infames da América. Os céticos, é claro, tentaram explicar. Uma longa exposição? Um truque de sombras? Mas aqueles que viram a imagem original dizem o contrário. Quanto mais você olha para ele, mais difícil é descartá-lo. Alguns lugares nunca deixam seus fantasmas irem embora, e algumas fotografias provam que eles nunca partiram. Mas nem toda imagem inexplicável é sobre o sobrenatural. Alguns mistérios são muito mais humanos, como o homem que ficou sozinho na frente de uma linha de tanques em uma das imagens mais poderosas da história moderna, e então desapareceu sem deixar vestígios. Uma das fotografias mais famosas já tiradas mostra um único homem em pé, na frente de uma linha de tanques, parando-os em seus rastros. Era Pequim, 1989. Os protestos da Praça da Paz Celestial atingiram um ponto de ebulição. Mas em vez de violência, houve este momento, silencioso, parado e inesquecível. O mundo viu a imagem. O mundo conhecia o homem. Ou assim pensávamos. A identidade do homem dos tanques nunca foi confirmada. Seu destino continua sendo um dos maiores mistérios da história moderna. Ele foi preso, executado. Ele escapou para a multidão, desaparecendo no anonimato. Até hoje ninguém sabe. Alguns afirmam que ele foi levado pelo governo, sua história apagada. Outros acreditam que ele sobreviveu vivendo no exílio com um nome diferente. A única certeza é a imagem em si, um momento congelado no tempo, uma posição desafiadora contra o poder.
E, no entanto, há algo inquietante sobre como alguém tão famoso pode simplesmente deixar de existir. Em uma época em que a informação se espalha em segundos, como uma pessoa inteira pode desaparecer sem deixar vestígios. Alguns acreditam que a verdade está enterrada, trancada. Outros acham que ele nunca deveria ser encontrado. Seja qual for a resposta, o mistério permanece. Um homem que mudou a história, cujo rosto é conhecido por milhões, mas cuja identidade é um fantasma. Algumas fotografias revelam muito, outras não deixam nada para trás, além de perguntas. No alto das terras altas da Escócia, onde a névoa se forma espessa sobre os picos, algo estranho espreita. Os montanhistas contam a mesma história há mais de um século, uma figura imponente e sombria que persegue o cume de Ben Macdui. Ele é chamado de Fear Liath Mor, ou o Homem Cinzento, e aqueles que o encontraram dizem que a experiência é nada menos que aterrorizante. Um dos encontros mais perturbadores veio do respeitado montanhista professor J. Norman Collie, em 1891. Ele descreveu ter ouvido passos o seguindo, altos, deliberados e anormalmente espaçados, como se algo impossivelmente grande estivesse fora de vista. Quando ele se virou, não havia nada lá, mas a sensação de estar sendo observado, de algo se aproximando, o fez correr montanha abaixo. Outros alpinistas relataram ter visto uma forma escura e indistinta na névoa, com mais de 2,4 metros de altura. Alguns acreditam que é uma alucinação causada pela exaustão, uma ilusão causada pela névoa em movimento. Mas então, uma fotografia surgiu. A imagem de um caminhante, tirada em nosso tempo, parece capturar uma figura enorme parada entre as rochas, sua forma distorcida pela névoa. É apenas um jogo de luz? Ou esta é a prova de que algo realmente habita Ben Macdui? Até mesmo os céticos lutam para descartar os relatos completamente. Não há explicação lógica para o grande número de avistamentos. Nenhuma razão clara para que tantos tenham sentido uma sensação avassaladora de pavor, exatamente no mesmo lugar. Mas enquanto a presença do Homem Cinzento permanece um mistério, outro evento inexplicável deixou para trás algo muito mais tangível. Um monumento reduzido a escombros durante a noite, sem um único suspeito. Por mais de 40 anos, as Georgia Guidestones ficaram no condado de Elbert, Geórgia, um imponente monumento de granito inscrito com mensagens enigmáticas em vários idiomas. Alguns o chamavam de Stonehenge da América, outros o viam como algo mais sinistro. Ninguém sabia ao certo quem o construiu ou por quê, mas teorias da conspiração circulavam, alegações de sociedades secretas, controle populacional, até mesmo instruções deixadas para trás por uma inteligência desconhecida. E então, em 2022, alguém o destruiu. Na calada da noite, uma explosão abalou o local, quebrando uma das enormes lajes de pedra. Imagens de vigilância mostraram uma explosão repentina, um clarão ofuscante. Mas o verdadeiro mistério não é apenas quem plantou os explosivos, é o que aconteceu depois. Em poucas horas, as autoridades demoliram a estrutura restante. Nenhuma investigação, nenhum esforço para preservar o local, quase como se alguém quisesse que fosse apagado. Alguns acreditam que as Guidestones foram alvos de extremistas que as viam como um símbolo de controle globalista. Outros acham que a destruição foi encenada, um encobrimento para esconder algo esculpido naquelas mensagens enigmáticas. E então, há aqueles que acreditam que as pedras nunca foram feitas para ficar para sempre, que seus criadores, quem quer que fossem, sabiam que esse momento chegaria. A única certeza é que sua destruição deixou para trás mais perguntas do que respostas. Mas os mistérios nem sempre vêm na forma de enormes monólitos de pedra. Às vezes, eles aparecem no piscar de uma chama, no reflexo de uma lente de câmera, como o caso perturbador da criança fantasma, da prefeitura de Wayne, uma imagem assustadora capturada no meio de um inferno. Incêndios consomem tudo. Eles deixam para trás apenas cinzas, apagando qualquer vestígio do que estava antes. Mas em 1995, enquanto as chamas devoravam a prefeitura de Wayne, na Inglaterra, uma única fotografia capturou algo que desafiava a lógica. Uma figura estava parada na porta em chamas, uma garotinha olhando para frente. Ela não estava correndo, não estava chorando, não estava reagindo ao caos ao seu redor. Ela estava simplesmente ali. O fotógrafo Tony O'Rahilly afirmou que não viu nada em comum quando tirou a foto. Mas quando a imagem foi revelada, o rosto da menina era inconfundível. Alguns acreditam que ela é o fantasma de Jane Churm, uma jovem que morreu em um incêndio na mesma cidade em 1677. Outros acham que é um truque de luz, uma ilusão criada pelas chamas. Mas então por que ela parece tão real? Os céticos tentaram desmascarar a foto, alegando que ela foi adulterada. No entanto, nenhuma evidência de manipulação foi encontrada. A imagem continua sendo uma das mais famosas fotos de fantasmas já tiradas. Se for uma farsa, ninguém conseguiu provar. Se for real, o que isso diz sobre o que permanece após a morte? Alguns mistérios se desvanecem com o tempo, outros se recusam a desaparecer.
As fotografias supostamente capturam a realidade, mas algumas revelam coisas que ninguém consegue explicar. Em 1891, Cybele Corbett tirou uma fotografia de longa exposição da biblioteca da abadia de Combermere. A sala estava vazia, não havia ninguém lá. Pelo menos foi o que ela pensou. Mas quando a imagem foi revelada, uma figura tênue e transparente pôde ser vista sentada em uma das cadeiras. Parecia assustadoramente com Lord Combermere, o antigo dono da propriedade. O único problema, ele havia morrido mais cedo naquele dia, a quilômetros de distância. Alguns descartaram como uma dupla exposição, mas as condições da foto tornaram isso improvável. A figura apareceu apenas em uma cadeira, perfeitamente alinhada, como se estivesse sentada ali o tempo todo. Ainda mais estranho, a equipe da abadia afirmou mais tarde que Lord Combermere sempre favoreceu aquele mesmo local. Seria este um caso de um espírito persistente, capturado em filme uma última vez, ou era simplesmente uma ilusão, um truque de luz e tempo? O debate continua até hoje, mas fantasmas não são as únicas coisas que aparecem em fotografias que desafiam a explicação. Algumas imagens sugerem algo muito maior, algo observando de cima. Em 4 de agosto de 1990, 2 excursionistas na Escócia capturaram uma das imagens mais desconcertantes de OVNIs já tiradas. A fotografia mostra um objeto enorme, em forma de diamante, pairando no céu, um jato militar voando por perto. A imagem é impressionante, nítida, detalhada e diferente de tudo já oficialmente reconhecido. Os 2 homens que atiraram alegaram que o objeto não fazia barulho, movia-se de forma não natural e então disparou a uma velocidade impossível. Eles entregaram os negativos a um jornal local, que então os enviou ao Ministério da Defesa. E foi então que a imagem desapareceu. Por décadas, a foto foi classificada. Foi somente em 2022 que uma cópia foi finalmente divulgada ao público. Especialistas que a analisaram dizem que ela não se parece com nenhuma aeronave conhecida. Alguns acreditam que era uma nave militar experimental, possivelmente um projeto secreto. Outros argumentam que era algo totalmente diferente, algo que não era deste mundo. Mas por que ficou escondida por tanto tempo? O que as autoridades não queriam que as pessoas vissem? A fotografia de Calvini continua sendo uma das melhores evidências de OVNIs já registradas. E ainda assim, mesmo entre imagens inexplicáveis, algumas não são apenas misteriosas, são lendárias. Como o retrato arrepiante da Brown Lady de Raynham Hall, uma das mais famosas fotografias de fantasmas da história. Existem histórias de fantasmas, e então há a Brown Lady. Em 1936, 2 fotógrafos trabalhando para a revista Country Life estavam documentando os grandes salões do Raynham Hall, em Norfolk, Inglaterra. Enquanto ajustavam suas câmeras, um deles engasgou. Algo estava descendo a escada. Uma figura quase invisível, envolta em um vestido esvoaçante. Eles clicaram o obturador bem a tempo. O que eles capturaram se tornou uma das mais famosas fotografias de fantasmas já tiradas. A imagem mostra uma mulher translúcida e enevoada flutuando escada abaixo. Aqueles que conhecem a lenda dizem que é Lady Dorothy Walpole, uma mulher nobre que viveu no salão nos anos 1700. Trancada por seu marido ciumento, ela supostamente morreu em isolamento, seu espírito condenado a vagar pelos corredores para sempre. Muitos alegaram tê-la visto, convidados, funcionários, até mesmo a nobreza visitante. Mas a fotografia, isso era uma prova. Os céticos tentaram desmascará-la, chamando-a de mancha, dupla exposição, uma invenção. No entanto, ninguém jamais explicou definitivamente como ela foi criada. A Brown Lady continua sendo um dos casos mais fortes de evidência fotográfica do paranormal. Em novembro de 2020, uma equipe de biólogos que pesquisava os cânions de rocha vermelha de Utah tropeçou em algo impossível. Um monólito de metal de 3 lados e 3,7 metros de altura, sozinho no meio do nada. Não havia marcações, nem sinais de como ele chegou lá. Não era uma formação natural. Não estava em nenhum mapa. Parecia algo saído de um filme de ficção científica. E tão misteriosamente quanto parecia, ele desapareceu. Dias depois de sua descoberta virar manchete, o monólito havia desaparecido. Nenhuma explicação oficial foi dada. Alguns alegaram que ele foi removido por um grupo anônimo para evitar danos ao local. Outros acreditam que ele nunca deveria ter sido encontrado em primeiro lugar. Mas a parte mais estranha, monólitos semelhantes começaram a aparecer em outras partes do mundo, Califórnia, Romênia e até mesmo no Reino Unido. Eles faziam parte de um elaborado projeto de arte, ou algo muito mais bizarro. Alguns sugeriram que uma inteligência desconhecida estava deixando para trás essas estruturas como uma mensagem. Se isso for verdade, quem ou o que os colocou aqui? E se estamos sendo observados, a resposta poderia estar ainda mais alto, além do próprio céu? Por décadas, astrônomos relataram um objeto estranho e não identificado orbitando a Terra. Ele não corresponde a nenhum satélite conhecido. Ele não foi lançado por nenhum país. Alguns acreditam que ele esteja circulando o planeta por mais de 13 mil anos. Esta é a lenda do satélite Cavaleiro Negro, um dos maiores mistérios do espaço. Teorias sobre o objeto datam da década de 1950, quando surgiram relatos de um sinal desconhecido sendo detectado da órbita. Em 1998, durante uma missão do ônibus espacial, a NASA divulgou imagens de um objeto escuro e angular, flutuando acima da Terra.
A NASA insiste que eram apenas detritos espaciais, um cobertor térmico perdido do ônibus espacial. Mas os pesquisadores de OVNIs não estão convencidos. O objeto nas imagens parece muito estruturado, muito intencional. Alguns acreditam que é uma antiga sonda extraterrestre, deixada para observar a humanidade. Outros acham que é evidência de uma civilização perdida, algo que existia muito antes da história registrada. A NASA permanece em silêncio sobre o assunto, descartando as alegações como conspiração. Mas se é apenas um pedaço de lixo, por que continua aparecendo em imagens de diferentes missões? Porque parece mudar de posição por conta própria. Alguns mistérios flutuam um pouco além do nosso alcance, esperando para serem respondidos. E às vezes eles não ficam apenas no espaço, eles aparecem nos céus, bem acima de nossas cabeças. Em 2016, fotógrafos em Portugal capturaram uma visão que deixou as pessoas atordoadas. Uma formação de nuvens maciça e brilhante, em forma de um punho cerrado, apareceu no céu, iluminada pelo sol nascente. Parecia quase perfeita demais, como uma mão gigante descendo dos céus. Os religiosos rapidamente a chamaram de sinal divino. Alguns disseram que era a mão de Deus, um símbolo de poder, aviso ou até mesmo proteção. Outros a vincularam a profecias bíblicas, um presságio do que estava por vir. Os cientistas, é claro, tinham uma explicação diferente. Eles alegaram que não era nada mais do que uma formação de nuvens incomum, moldada pelo vento e pela luz da maneira certa. Mas quais são as chances de algo tão preciso, tão estranho, se formar puramente por acaso? Os céticos podem descartá-lo como coincidência, mas ao longo da história, coisas estranhas apareceram no céu. Luzes, formas, fenômenos inexplicáveis. Seriam todos apenas padrões climáticos, truques da atmosfera? Ou estamos testemunhando algo muito maior, algo além da compreensão humana? Seja uma mensagem, um aviso ou simplesmente uma ilusão, a imagem continua assustadora. Alguns mistérios desaparecem com o tempo. Outros são queimados no céu, desafiando-nos a encontrar seu significado. Algumas fotos capturam a realidade, outras revelam o impossível. Rostos na água, figuras no céu, sombras em Marte, cada um desafia o que sabemos. São ilusões ou prova de algo além da nossa compreensão. O mistério permanece. Uma fotografia em preto e branco tirada em 1943 nas ruas de Reykjavik, Islândia, mostra um grupo de homens encostados em um prédio. A maioria deles está conversando, vestidos com casacos pesados, combinando perfeitamente com a era da guerra. Mas um homem se destaca. Ele se inclina casualmente contra a parede, completamente absorto em algo que está segurando em suas mãos. Seus dedos parecem estar enrolados em um pequeno objeto retangular. Sua postura, seu foco, é exatamente como as pessoas olham quando navegam em seus smartphones hoje em dia. O problema? Isso foi décadas antes de os celulares serem um conceito. Alguns céticos dizem que ele está apenas acendendo um cigarro ou segurando um pequeno rádio. Mas olhe mais de perto. Não há chama, nem um fio, nem um botão visível. Seus dedos agarram o objeto como um dispositivo touchscreen moderno, e seu foco intenso sugere que ele está interagindo com ele, não apenas segurando-o. Poderia ser um vislumbre acidental de um viajante do tempo capturado em filme. Alguns acreditam que a tecnologia avançada existe em segredo há muito mais tempo do que sabemos. Outros alegam que é uma prova de que pessoas do futuro encontraram uma maneira de deslizar para o passado, exceto por momentos como este, congelados para sempre em uma fotografia que desafia a explicação. Fotografias antigas do início do século XX mostram algo que não deveria existir. Enormes esqueletos humanos, desenterrados por arqueólogos e trabalhadores locais na América do Norte. Algumas dessas imagens retratam descobertas de cair o queixo, homens de pé ao lado de ossos do tamanho de seus próprios corpos, crânios tão grandes que poderiam caber em volta de uma cabeça humana inteira. Essas fotografias circularam em jornais da época, com relatos afirmando que os restos mediam até 3 ou até 3,7 metros de altura. Mas é aqui que as coisas mudam. Muitos desses esqueletos supostamente acabaram em museus ou coleções particulares, mas nenhum permanece em exposição hoje. Alguns acreditam que os ossos foram rapidamente removidos e escondidos, parte de um encobrimento deliberado para suprimir evidências de que a história humana não é o que nos foi dito. A Smithsonian Institution foi acusada de destruir ou trancar secretamente esses restos, uma alegação que eles negaram repetidamente. Essas fotografias poderiam ser a última evidência de uma raça perdida de gigantes, ou eram simplesmente fraudes elaboradas, imagens manipuladas antes da era do Photoshop. Quanto mais fundo você cava, mais estranho fica, porque às vezes ossos e artefatos surgem que não se encaixam em nenhuma espécie conhecida, como os encontrados no Peru em 2017, uma suposta múmia alienígena que deixou os pesquisadores completamente perplexos. Um corpo mumificado, diferente de tudo já visto, foi descoberto em Nazca, Peru, em 2017. À primeira vista parecia vagamente humano, mas os detalhes estavam completamente errados. Um crânio alongado, um rosto anormalmente pequeno, uma estrutura anormalmente fina.
e 3 dedos longos em cada mão. Quando as fotos da descoberta se espalharam online, as pessoas imediatamente começaram a sussurrar sobre alienígenas. Cientistas fizeram testes e os resultados apenas aprofundaram o mistério. Raios X confirmaram que a estrutura esquelética era real. Não uma escultura, não uma farsa, mas uma entidade biológica real. Alguns especialistas argumentaram que era um humano antigo, cujo corpo havia sido ritualmente alterado. Outros insistiram que era uma espécie completamente desconhecida, que desafiava a classificação tradicional. Teóricos da conspiração foram mais longe, alegando que era prova de contato extraterrestre, um ser deixado para trás ou abandonado séculos atrás. Mas a verdadeira questão permanece sem resposta. Se isso não era humano, se isso não era uma farsa elaborada, então o que era? As fotos ainda circulam, cada uma levantando mais perguntas do que respostas. Alguns mistérios estão enterrados sob as areias do tempo. Outros estão bem na nossa frente, mas ninguém consegue explicá-los completamente. Assim como uma certa mulher capturada em filme em 1963, que pode ter guardado a chave para uma das maiores conspirações da história moderna. Entre as imagens caóticas do assassinato de John F. Kennedy em 1963, há uma pessoa que nunca foi identificada. Uma mulher, usando um lenço na cabeça e segurando uma câmera, estava a poucos metros da carreata, na Dealey Plaza, bem onde os tiros fatais foram disparados. Ela permaneceu calma, mesmo quando aqueles ao seu redor se abaixaram em pânico. Em cada fotografia da cena, ela está lá, registrando algo. Investigadores e pesquisadores queriam desesperadamente encontrá-la. Se ela tivesse capturado a filmagem, isso poderia ter revelado detalhes cruciais, talvez até mesmo evidências de um segundo atirador. O FBI pediu publicamente que ela se apresentasse, mas ela nunca o fez. Alguns anos depois, uma mulher chamada Beverly Oliver alegou ser a Babushka Lady, mas sua história estava cheia de contradições. As fotografias originais permanecem, mostrando uma figura misteriosa no centro de um evento histórico. Mas sua filmagem, se é que alguma vez existiu, nunca foi encontrada. Ela era uma espectadora comum que escolheu desaparecer? Ou ela filmou algo perigoso demais para ser revelado? O silêncio que a cerca só aumenta a sensação estranha de que algumas coisas devem permanecer escondidas. Câmeras de trilha são feitas para capturar a vida selvagem. Veados, coiotes, talvez um urso ocasional. Mas às vezes elas capturam outra coisa, algo que não deveria estar ali. Em 2007, um caçador de Wisconsin verificou sua câmera de trilha e encontrou uma imagem perturbadora. Um cervo estava congelado no quadro, seus olhos brilhando com o flash. Mas não foi isso que lhe deu arrepios na espinha. Logo além dos altos talos de milho, uma figura magra e negra surgiu na escuridão. Seu corpo era anormalmente esbelto, quase esquelético, com membros alongados se estendendo para fora. Sua cabeça parecia sem características, como se tivesse sido engolida pela sombra. A fotografia se espalhou rapidamente online, com teorias que variavam de uma pessoa identificada incorretamente a algo verdadeiramente sobrenatural. Alguns a chamaram de Wendigo, uma criatura lendária do folclore Algonquin. Uma besta emaciada, semelhante a um humano, que supostamente persegue as florestas em busca de presas. Outros apontaram sua estrutura fina como um palito, comparando-a a pessoas ou entidades das sombras descritas em encontros paranormais. Os céticos descartaram a figura como um truque de luz, um galho distorcido ou até mesmo uma farsa elaborada. Mas aqueles que passaram um tempo nas profundezas da floresta sabem que às vezes você se sente observado, mesmo quando está sozinho. A câmera pode ter capturado apenas um único momento, mas e se aquela figura estivesse observando o tempo todo? Em 1954, no aeroporto de Haneda, em Tóquio, um homem chegou como qualquer outro viajante. Ele tinha as roupas certas, a papelada certa e um passaporte que parecia oficial, exceto por um detalhe perturbador. Seu passaporte era de um país que não existia. O documento, completo com carimbos mostrando visitas anteriores ao Japão, listava seu país de origem como Taured. Quando solicitado a apontá-lo em um mapa, ele pareceu confuso. Ele insistiu que Taured era onde Andorra deveria estar, mas nenhuma nação desse tipo havia sido registrada. O mistério se aprofundou quando as autoridades o detiveram para interrogatório. Seus documentos bancários, identificação e até mesmo seus contatos comerciais pareciam reais, mas nenhum pôde ser rastreado. As autoridades o mantiveram sob vigilância em um quarto de hotel trancado, enquanto investigavam mais. Pela manhã, ele havia desaparecido. A única saída do quarto era a porta da frente, vigiada a noite toda. Não havia saída, mas ele se foi, junto com todos os documentos relacionados a ele. Dizem que este recorte de jornal assustador é o único vestígio restante do homem de Taured. Alguns acreditam que ele passou por uma dimensão paralela. Um viajante de um mundo alternativo que chegou por engano ao nosso. Outros acham que foi uma farsa complexa, mas se foi, por que as autoridades teriam relatado seu desaparecimento? A foto nos deixa com mais perguntas do que respostas. Quem era esse homem e para onde ele foi?
Muito antes dos irmãos Wright levantarem voo, os céus já estavam cheios de avistamentos estranhos. Em abril de 1897, um dirigível em forma de charuto foi visto flutuando sobre Aurora, Texas. Testemunhas alegaram que ele se movia lenta e silenciosamente, diferente de qualquer tecnologia conhecida da época. Mas o verdadeiro mistério começou quando um jornal local relatou que o dirigível havia caído em uma fazenda. Os destroços supostamente revelaram restos de metal cobertos por símbolos estranhos e o corpo de um pequeno piloto humanoide, diferente de qualquer coisa humana. Fotografias da época mostram esboços e representações grosseiras da nave, enquanto as primeiras impressões de jornais detalham o evento bizarro. Alguns acreditam que o incidente foi uma farsa elaborada, um produto da crescente excitação em torno do voo e da ficção científica. Outros argumentam que as descrições são assustadoramente detalhadas demais para serem descartadas. Poderia este ser um dos primeiros encontros com OVNIs já registrados? Décadas depois, relatos de aeronaves estranhas no céu continuaram, mas enquanto algumas eram apenas luzes fugazes, outras deixaram para trás mais do que apenas rumores. Em 1959, nas profundezas do deserto congelado da União Soviética, um grupo de caminhantes experientes desapareceu em circunstâncias tão bizarras que até hoje ninguém tem uma resposta definitiva. Entre as últimas fotografias tiradas pelo grupo Dyatlov, uma imagem se destaca. Ela é borrada, escura e quase abstrata, mas algo nela parece errado. Um orbe brilhante flutua no quadro, aparentemente pairando na escuridão. Os arredores estão distorcidos, como se a câmera tivesse capturado algo se movendo rápido demais para ser visto completamente. Esta fotografia, encontrada entre os pertences dos caminhantes após seu trágico destino, tem sido objeto de especulações sem fim. Alguns acreditam que era uma bola de fogo ou uma arma experimental soviética, um dos muitos testes conduzidos em regiões remotas. Outros dizem que pode ter sido algo de outro mundo, um objeto voador não identificado, possivelmente ligado aos estranhos ferimentos encontrados nos corpos. Alguns céticos sugerem que foi simplesmente uma exposição acidental, luz vazando para a lente da câmera, mas se for esse o caso, por que a imagem parece tão assustadoramente deliberada? Além desta foto, as perguntas sem resposta em torno do incidente de Dyatlov Pass permanecem. Os corpos dos caminhantes foram descobertos em condições perturbadoras. As teorias variam de desastres naturais a acobertamentos militares. Há algo que simplesmente desafia a compreensão humana. A foto pode não conter todas as respostas, mas acrescenta mais uma camada de desconforto a um caso que se recusa a ser explicado. O que eles estavam tentando capturar naqueles momentos finais? E mais importante, quem ou o que estava lá fora no escuro com eles? Uma fotografia do Mary Celeste, tirada antes de sua viagem final em 1872, captura um navio mercante de aparência comum. Nada nele sugere que ele logo se tornaria um dos navios fantasmas mais famosos da história. Quando foi descoberto à deriva no Atlântico, o navio estava completamente intacto. Carga intocada, comida ainda na mesa, pertences pessoais deixados para trás. Mas toda a tripulação havia sumido. Não havia sinal de luta, nenhum sinal de socorro e nenhum dano ao navio. O bote salva-vidas estava desaparecido. Mas se a tripulação havia evacuado, por que não retornaram? Alguns acreditam que foram forçados a sair sob a mira de uma arma, enquanto outros sugerem que foram pegos em um fenômeno repentino e inexplicável. As teorias variam de terremotos a estranhos bancos de neblina e forças sobrenaturais. A última fotografia do Mary Celeste, mostrando-o em perfeitas condições antes da partida, parece assustadoramente vazia, quase como se soubesse o que estava por vir. O mistério permanece, assim como os muitos navios e aviões que mais tarde desapareceriam em lugares como o Triângulo das Bermudas, deixando para trás nada além de perguntas sem resposta. O Palácio de Hampton Court, um dos locais historicamente mais assombrados da Inglaterra, viu séculos de intriga real, traição e até mesmo execuções horríveis. Mas em 2003, algo realmente assustador foi capturado em imagens de segurança, algo que ninguém conseguiu explicar. Uma série de fotografias das câmeras de CFTV do palácio mostram uma figura alta e encapuzada parada em uma das portas. A figura parece estar usando um manto longo e esvoaçante, que lembra o traje usado na época do rei Henrique VIII. As pesadas portas duplas atrás dele foram violentamente abertas, mas ninguém estava no corredor. A equipe do palácio, chocada com o que viu, rapidamente divulgou as imagens estáticas para o público. Os céticos argumentam que poderia ter sido um brincalhão fantasiado, mas os relatórios de segurança confirmaram que ninguém estava dentro daquela parte do palácio na época. Outros acreditam que era o fantasma de uma das esposas infelizes de Henrique VIII, possivelmente Catherine Howard, cujos gritos há muito ecoam pelos corredores.
Especialistas paranormais até sugeriram que a figura parecia muito alta, muito esquelética, quase desumana. Alguns começaram a se referir a ela como o demônio de Hampton Court. O que quer que tenha sido capturado nessas imagens assustadoras continua sendo um mistério. Foi um espírito, uma farsa ou algo totalmente diferente? As fotos permanecem congeladas no tempo, deixando para trás apenas especulações e a sensação desconfortável de que alguns lugares nunca deixam seu passado para trás. Uma aldeia não desaparece simplesmente, mas em 1923 no Brasil, a cidade de Roer Verde se tornou o centro de um dos desaparecimentos mais perturbadores da história. Uma fotografia tirada pouco antes da chegada das autoridades mostra um assentamento normal. Casas, estradas de terra, sinais da vida cotidiana. Mas quando a polícia chegou à aldeia, não encontrou ninguém. Nenhum corpo, nenhum sinal de luta. Todo o resto permaneceu. Mesas foram postas para refeições, portas deixadas abertas. Trabalho inacabado ainda em andamento. Mas os 600 moradores se foram. A única pista deixada para trás foi uma mensagem enigmática, escrita em um quadro negro em uma das salas de aula. Dizia: "Não há salvação." Nenhuma explicação oficial foi dada. Alguns alegam um sequestro em massa. Outros acreditam que um ritual de culto violento ocorreu, exterminando toda a população. Alguns sugerem que foi um experimento militar que deu errado, não deixando sobreviventes. Mas sem corpos, sem evidências de fuga, como uma cidade inteira simplesmente desaparece. As fotos assustadoras da aldeia vazia permanecem. Um momento congelado no tempo, que não deixa para trás nada além de perguntas e sombras. Alguns mistérios acontecem em um instante. Outros, como o monstro marinho da Ilha Hook, permanecem à vista por muito tempo. Em dezembro de 1964, um australiano, Robert Leserec, tirou uma série de fotografias que se tornaram algumas das imagens de criptídeos mais famosas e debatidas da história. As fotos mostram uma criatura enorme, parecida com um girino, espreitando logo abaixo da superfície da água, perto da Ilha Hook, Queensland. A criatura, estimada em 21 metros de comprimento, tinha uma boca escancarada, pele escura e lisa e olhos que não piscavam. Leserec afirmou que enquanto ele e sua esposa observavam em choque, a criatura permaneceu completamente imóvel, como se estivesse esperando por algo. Muitos argumentam que foi apenas um truque da água, um banco de areia ou uma farsa elaborada, mas outros insistem que nenhuma formação natural corresponde ao que aparece nas imagens. Se era uma espécie conhecida, porque nada parecido nunca mais foi fotografado. Se era uma farsa, porque ninguém provou definitivamente como foi falsificado. O mistério permanece, assim como a própria criatura, logo abaixo da superfície, esperando. Véspera de Natal, 1945, Fayetteville, Virgínia Ocidental. A casa da família Soder queimou até o chão, deixando para trás nada além de cinzas e confusão. 5 das 10 crianças Soder foram presumidas mortas no incêndio. Mas quando os restos mortais foram revistados, algo assustador foi descoberto. Não havia ossos, nenhum resto humano de qualquer tipo. Uma foto tirada antes do incêndio mostra as 5 crianças desaparecidas: Maurice, Martha, Louis, Jenny e Betty, sorrindo para a câmera. Mas décadas depois, outra foto apareceu. Foi enviada para a família Salter em 1967, com uma mensagem assustadora: Louis Soder, eu amo o irmão Frank, meninos e Liu. A 9 Cint 32 ou 35. A criança na foto tinha uma semelhança incrível com o filho desaparecido de Soder. As teorias variam de sequestro a tráfico de pessoas e um elaborado acobertamento. Alguns acreditam que o incêndio foi uma distração, um evento encenado para roubar as crianças. Outros afirmam que os Soders chegaram muito perto de descobrir algo que nunca deveriam saber. Os últimos membros sobreviventes da família nunca pararam de procurar, mas as fotos permanecem, capturando crianças que desapareceram sem deixar vestígios, e uma imagem assustadora que sugere que eles podem ter vivido em algum lugar lá fora. Uma fotografia em preto e branco tirada na reabertura da South Fork Bridge, na Colômbia Britânica em 1941, parece comum a princípio. Uma multidão se reúne, vestida com a moda típica dos anos 1940, ternos, chapéus e vestidos. Mas então, uma figura se destaca. Um jovem vestido com um moletom com zíper, uma camiseta estampada e óculos de sol parece completamente fora do lugar. Seu penteado, sua postura casual e tudo sobre ele parecem décadas à frente de seu tempo. A imagem, preservada em um museu canadense, gerou um debate sem fim. Alguns acreditam que ele era apenas um homem com um senso de moda incomum para a época. Outros argumentam que suas roupas e acessórios não existiam em 1941, tornando-o um possível viajante do tempo acidentalmente pego em um momento histórico. Sua câmera, pequena e compacta, não corresponde a nenhum modelo amplamente disponível do período. Embora os céticos afirmem que a foto foi mal interpretada, nenhuma explicação clara apagou os detalhes estranhos. Se ele realmente era do futuro, o que ele estava fazendo lá?
E se a viagem no tempo existe, é possível que outra pessoa tenha sido capturada em filme apenas anos depois? Uma fotografia tirada em 1964 sugere que a resposta pode estar mais perto do que pensamos. Em um dia de verão em 1964, um pai, Jim Templeton, tirou uma fotografia simples de sua filha pequena, enquanto caminhava perto de Solway Firth, Inglaterra. Mas quando o filme foi revelado, havia algo no fundo que não estava lá antes. Uma figura estranha em um traje espacial branco, parada logo atrás da garota. A figura parecia estar flutuando, de costas e usando o que parecia ser um capacete. Templeton estava convencido de que não havia mais ninguém por perto quando tirou a foto. A Kodak analisou o negativo e confirmou que não havia sido adulterado. Sem dupla exposição, sem truques. Os investigadores sugeriram que pode ter sido uma pessoa acidentalmente superexposta no quadro. Mas ninguém nunca explicou por que a figura parece tão sobrenatural. O mistério se aprofundou quando funcionários de uma agência desconhecida visitaram Templeton, fazendo perguntas estranhas e se referindo a si mesmos como agentes do governo. Alguns acreditam que a figura era um astronauta de verdade, de alguma forma aparecendo antes mesmo de missões espaciais tripuladas chegarem à Lua. Outros dizem que era uma entidade de outro mundo, observando sem ser notada, exceto por este momento capturado. A ideia de viajantes acidentais no tempo ressurge em outra imagem bizarra, desta vez tirada em 1928. Um rolo de cenas dos bastidores da estreia de 1928 do filme O Circo de Charlie Chaplin contém algo inesperado. No fundo, uma mulher passa, segurando um objeto no ouvido, falando nele enquanto se move. Sua postura, a posição das mãos, tudo parece exatamente como alguém usando um telefone celular. A filmagem foi examinada inúmeras vezes. Alguns afirmam que ela está usando um aparelho auditivo antigo, embora nenhum da época corresponda à posição compacta de uma mão em que ela o segura. Outros especulam que é um truque de perspectiva, mas nenhuma explicação clara satisfez a todos. Se fosse um objeto cotidiano, por que ninguém encontrou um dispositivo idêntico daquela época? Poderia ser outro caso de um viajante acidental deslizando para o passado? Se sim, ela estava gravando algo, relatando a alguém? O mundo da viagem no tempo permanece desconhecido, mas as fotos e clipes de filme parecem sugerir uma história mais complexa do que imaginamos. Um lugar onde algumas pessoas não pertencem ao tempo em que são vistas, mas são capturadas mesmo assim, deixando apenas imagens granuladas e inexplicáveis para trás. Um pedido de socorro assustador ecoou pelo Estreito de Malaca em 1947. Os navios na área captaram uma mensagem simples, mas assustadora. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos. Possivelmente toda a tripulação morta. Então veio uma transmissão final. Apenas 2 palavras. Eu morro. Depois disso, apenas silêncio. Quando os socorristas finalmente encontraram o SS Ourang Medan, o navio ainda estava flutuando, completamente intacto. Mas o que eles viram a bordo desafiava-lhe a explicação. Toda a tripulação estava morta, seus corpos congelados em expressões de puro terror, seus braços estendidos como se lutassem contra algo invisível. Não havia sinais de ferimentos, nenhuma luta e nenhuma causa clara da morte. Até o cão do navio foi encontrado sem vida, sua boca torcida em um rosnado de medo. Antes que o navio pudesse ser rebocado de volta, ele misteriosamente explodiu em chamas e afundou, levando seus segredos com ele. As teorias variam de vazamentos de gás tóxico a experimentos secretos do governo. Alguns acreditam que o navio estava contrabandeando armas químicas perigosas, que acidentalmente liberaram e sufocaram a tripulação. Outros sugerem um encontro sobrenatural, algo que não deixou nada além de medo e morte. A falta de registros oficiais levou alguns a descartá-lo como uma lenda marítima. Mas as fotografias e relatos da época contam uma história diferente. Algo aconteceu a bordo do Ourang Medan, algo que ninguém conseguiu explicar. Em 2014, 2 viajantes holandeses, Chris Kremers e Lisanne Froome, embarcaram em uma aventura de caminhada na deslumbrante região de Boquete, no Panamá. O que começou como uma jornada emocionante nas trilhas exuberantes da selva, logo se transformou em um mistério inquietante. Quando a dupla não retornou como esperado, uma busca foi iniciada e, semanas depois, alguns de seus pertences foram descobertos ao longo de uma trilha remota. Entre os itens estava uma câmera contendo fotos que começaram com instantâneos alegres de sua caminhada, mas depois fizeram a transição para imagens intrigantes tiradas à noite. Cenas escuras e borradas da densa natureza selvagem. Meses depois, descobertas adicionais na área aprofundaram o mistério em torno de seu desaparecimento. Surgiram perguntas. Foi um acidente causado pelo terreno desafiador? Eles se perderam e se desorientaram ou havia outra explicação? As fotos, pertences e pistas esparsas alimentaram inúmeras teorias, mas nenhuma resposta definitiva. A história de Chris e Lisanne continua sendo um lembrete pungente de como a beleza da natureza também pode conter mistérios não contados, deixando para trás perguntas que continuam a nos cativar e confundir. Nas ruas enevoadas de Hammersmith, Londres, uma figura assustadora começou a assombrar a cidade em 1804.
Descrito como um espectro branco fantasmagórico perto do cemitério, ele aterrorizou os moradores, alguns dos quais acreditavam que era o espírito inquieto de uma vítima de suicídio. As tensões atingiram um ponto de ebulição quando um policial local, patrulhando as ruas com uma arma carregada, encontrou o que ele acreditava ser o fantasma. Em pânico, ele atirou apenas para descobrir que havia matado Thomas Millwood, um pedreiro vestido com roupas brancas. Esboços, ilustrações e fotos posteriores do chamado fantasma circularam amplamente, solidificando seu lugar na tradição local. Imagens que mais tarde influenciariam como tais contos eram retratados nas primeiras fotografias. Um dia tranquilo no deserto se transformou em algo saído de um pesadelo de ficção científica. Em 20 de maio de 1967, Stefan Michalak, um geólogo amador, estava prospectando perto de Falcon Lake, Manitoba. A área era pacífica, o tipo de lugar onde nada de anormal acontece. Isso mudou quando Michalak notou 2 objetos brilhantes em forma de charuto descendo do céu. Um pousou a poucos metros de distância, enquanto o outro desapareceu nas nuvens. Pensando que poderia ser uma aeronave militar secreta, ele se aproximou cautelosamente. A nave era lisa, metálica e assustadoramente silenciosa. Conforme ele se aproximava, ele ouviu vozes abafadas de dentro. Eles estavam falando uma língua estrangeira. Ele nunca descobriu isso, porque no momento em que tocou a superfície, queimou sua luva. Então, sem aviso, o objeto emitiu uma explosão de calor, derrubando-o no chão. O resultado foi ainda mais estranho. Michalak cambaleou para longe, desorientado e doente. Um padrão bizarro de queimadura em forma de grade apareceu em seu peito, como se ele tivesse sido marcado. Seu cabelo começou a cair e ele sofreu de náuseas e perda de peso por semanas. Os médicos não tinham explicação. Testes de radiação no local mostraram níveis elevados, mas o governo canadense rapidamente encerrou a investigação, rotulando-a de inexplicável. Pesquisadores de OVNIs apontaram as queimaduras como prova inegável de um encontro próximo. Os céticos afirmam que não foi nada mais do que uma alucinação ou um acidente com uma saída de exaustão quente. No entanto, nenhuma aeronave desse projeto foi identificada. Os esboços originais, fotos de seus ferimentos e as marcas de queimadura assustadoras no solo permanecem. O que quer que tenha pousado em Falcon Lake deixou para trás mais do que apenas um mistério. Deixou cicatrizes. Algumas descobertas viram manchetes, outras desaparecem em rumores sussurrados e fotografias borradas. Em 1988, o empreendedor suíço Gregor Spar viajou para o Egito, atraído pelo fascínio de suas maravilhas antigas. O que ele encontrou foi algo que não deveria existir. Por meio de um contato local, ele viu uma relíquia diferente de qualquer outra, um dedo humano mumificado, mas muito maior do que qualquer coisa humana. Tinha 38 centímetros de comprimento, envolto em bandagens velhas e decadentes, com pele rachada e uma unha quebrada. A fotografia que Spurry tirou o captura deitado ao lado de uma nota de banco para a escala. E é aí que o mistério se aprofunda. Se for real, a pessoa a quem pertencia teria mais de 5 metros de altura. Cientistas rejeitaram a ideia de gigantes antigos, mas aqui estava uma peça física de evidência que nunca chegou a nenhum museu. Spurry nunca foi autorizado a pegar o dedo para teste. O homem que o possuía alegou que ele havia sido passado de geração em geração e se recusou a revelar sua origem. Nenhuma outra evidência jamais surgiu. Alguns acreditam que foi uma farsa, uma peça inteligente de truque anatômico. Outros veem isso como prova de que a história está escondendo algo, uma espécie desconhecida, uma raça antiga eliminada da existência, ou até mesmo algo muito mais estranho. Se esta relíquia fosse real, onde está o resto do corpo? E por que nenhuma instituição se apresentou para investigar? A única coisa que ficou para trás é a fotografia de Spurry, um lembrete perturbador de que algumas coisas são vistas uma vez e nunca mais. Artefatos do passado geralmente seguem um padrão. Eles envelhecem, decaem e se encaixam perfeitamente em seu contexto histórico. É por isso que uma descoberta em 2008 enviou ondas de choque pelo mundo da arqueologia. Em uma tumba da dinastia Ming de 400 anos, selada por séculos, pesquisadores descobriram algo que não deveria estar lá. Entre os artefatos estava um pequeno relógio dourado, não maior que um anel, o que o tornava impossível. Ele tinha as palavras Swiss gravadas nele. Os ponteiros do relógio estavam congelados às 10h06, como se o momento em que foi enterrado tivesse sido capturado no tempo. O túmulo, intocado desde sua construção, não deveria conter nada de origem moderna. No entanto, aqui estava, um relógio séculos à frente de seu tempo. Fotografias do objeto se espalharam rapidamente, alimentando teorias que vão desde viajantes secretos do tempo até relíquias perdidas de uma civilização perdida avançada. Os céticos argumentam que poderia ter sido uma peça moderna, acidentalmente derrubada por um pesquisador, antes que o local fosse totalmente escavado.
Mas como ele foi parar dentro de um túmulo selado? E por que foi tão perfeitamente colocado entre tesouros antigos? O governo chinês rapidamente classificou o local, restringindo o acesso posterior. Até hoje, as fotografias continuam sendo a única prova de que ele existiu. Uma falha na história, um erro elaborado ou algo muito além da explicação? Se a viagem no tempo deixar um rastro, pode ser exatamente assim. Quando a NASA envia rovers para Marte, a expectativa é ver rochas, poeira e a paisagem desolada de Marte. O que ninguém esperava era uma sombra que não deveria estar lá. Em 2017, um dos rovers de Marte da NASA, o Curiosity, capturou uma imagem de rotina da superfície do planeta. À primeira vista, parecia qualquer outro. Mas quando as pessoas examinaram a foto de perto, notaram algo estranho. Uma figura escura, parecida com um humano, parada perto do rover. Não era apenas um truque de luz. A sombra tinha uma cabeça definida, ombros e até mesmo o que parecia ser um braço estendido. Parecia assustadoramente semelhante a um humano trabalhando no rover, apesar do fato de que nenhum humano jamais pisou em Marte. A NASA nunca comentou oficialmente sobre a figura. Alguns acreditam que é um caso de pareidolia, o cérebro vendo formas familiares em padrões aleatórios. Outros sugerem que pode ser a sombra do próprio rover, distorcida pelo ângulo do Sol. Mas nem todos estão convencidos. As teorias variam de missões classificadas já em Marte a evidências de que alguém, ou algo, estava observando o rover à distância. Se isso foi apenas uma ilusão, por que nenhuma outra imagem do rover mostrou uma sombra como essa? Seja qual for a explicação, a fotografia continua sendo uma das peças mais debatidas de imagens marcianas já tiradas. Algo estava lá. O que era? Essa é uma pergunta que ninguém parece ansioso para responder. Nas profundezas da selva equatoriana, escondida sob a vegetação espessa, fica a Caverna Taos, um labirinto de túneis que se estende por quilômetros no subsolo. Durante séculos, lendas locais falaram de um antigo mundo subterrâneo, lar de civilizações perdidas e algo ainda mais extraordinário. Em 1969, uma expedição liderada por Juan Moritz partiu para explorar as profundezas da caverna. O que eles encontraram, se as fotografias forem reais, desafia tudo o que sabemos sobre história. Dentro da caverna, eles alegaram ter descoberto uma vasta biblioteca metálica, cheia de livros feitos de folhas sólidas de ouro, gravados com uma língua desconhecida. Ao lado deles, artefatos de incrível artesanato, diferente de tudo atribuído às primeiras culturas sul-americanas. As fotografias tiradas lá dentro mostram estruturas incomuns, paredes lisas e padrões geométricos que parecem quase artificiais. Isso por si só foi o suficiente para levantar sobrancelhas, mas a história tomou um rumo ainda mais estranho em 1976, quando o próprio astronauta Neil Armstrong se juntou a uma segunda expedição. O que exatamente foi encontrado durante essa missão permanece confidencial, alimentando especulações sem fim. Alguns acreditam que a caverna esconde evidências de uma civilização pré-humana, uma com tecnologia além de seu tempo. Outros acham que os livros metálicos guardam o conhecimento perdido de um passado desconhecido, mantido em segredo do mundo. Mas apesar de várias visitas, as câmaras mais profundas da caverna permanecem fora dos limites, e nenhum registro oficial dos livros de metal foi produzido. Eles foram tirados? Eles eram mesmo reais? As fotos que existem levantam mais perguntas do que respondem. E quaisquer segredos que ainda estejam sob a selva, parece que ninguém quer que sejam encontrados. Era madrugada quando sirenes de ataque aéreo soaram por Los Angeles. A data era 25 de fevereiro de 1942, e os Estados Unidos estavam nervosos, poucas semanas após o ataque a Pearl Harbor. Holofotes cortavam o céu, iluminando um objeto estranho pairando sobre a cidade. As forças militares responderam imediatamente, liberando uma saraivada de fogo antiaéreo, com mais de 1.400 tiros disparados para o céu. No entanto, apesar do grande poder de fogo, o objeto permaneceu no lugar, inalterado, antes de finalmente desaparecer sem deixar vestígios. Na manhã seguinte, uma fotografia agora famosa apareceu no Los Angeles Times, uma imagem assustadora em preto e branco de vários holofotes convergindo para uma forma assustadora e não identificada. A explicação oficial? Os militares alegaram que foi um alarme falso, possivelmente disparado por um balão meteorológico perdido ou uma aeronave identificada incorretamente. Mas isso não fazia sentido. Testemunhas por toda a cidade juraram ter visto algo enorme, metálico e lento. E se era apenas um balão meteorológico, por que não desmoronou sob o fogo implacável? Alguns acreditam que o evento foi um avistamento de OVNI, encoberto pelo governo. Outros sugerem que era uma aeronave experimental, décadas à frente de seu tempo, testada sob a capa da paranoia da guerra. A foto original, analisada por anos, ainda mostra um objeto em seu centro, um que não deveria estar lá. Até hoje, a Batalha de Los Angeles continua sendo um dos avistamentos em massa de OVNIs mais convincentes da história.
No começo parecia uma piada, uma imagem de satélite da Antártida, mostrando algo que não deveria existir, uma estrutura perfeita em forma de pirâmide, emergindo do gelo. A descoberta vista no Google Earth em 2016 deixou os fóruns de conspiração em frenesi. A pirâmide não era apenas vagamente triangular, suas bordas eram anormalmente retas, sua simetria era precisa demais para ser uma formação natural. Se as imagens fossem reais, isso significava uma de duas coisas: ou uma civilização antiga construiu estruturas na Antártida, ou outra coisa a moldou, algo que ninguém estava pronto para explicar. Os céticos argumentam que a chamada pirâmide nada mais é do que um Nunatak, uma formação rochosa natural, exposta acima do gelo. Mas se esse fosse o caso, por que ela se parece tanto com as pirâmides de Gizé? Alguns pesquisadores apontaram que a Antártida nem sempre foi congelada. Milhões de anos atrás, ela tinha um clima temperado, possivelmente sustentando a vida. Isso poderia ser evidência de uma civilização avançada que existia antes da história registrada. Ou há algo enterrado sob o gelo, esperando para ser descoberto. As imagens do Google Earth ainda estão lá, livres para qualquer um examinar. Mas além das fotos de satélite, o local permanece intocado, inexplorado, selado sob o gelo como um segredo que a Terra se recusa a revelar. Alguns mistérios não estão escondidos em textos antigos ou selvas remotas. Alguns estão bem à vista, se você souber onde procurar. Em 2016, usuários do Google Earth descobriram algo incomum sob o Oceano Pacífico, próximo à costa do México. Não era uma formação rochosa aleatória, ou uma trincheira comum de águas profundas. Era algo que parecia artificial, uma estrutura tão grande que se estendia por mais de 3,7 quilômetros. As imagens de satélite mostravam claramente o que pareciam ser padrões geométricos, linhas retas demais para serem naturais, como se os restos de algo enorme estivessem descansando no fundo do oceano. Teorias explodiram quase imediatamente. Alguns sugeriram que esta poderia ser a cidade perdida de Atlântida, finalmente descoberta nas profundezas. Outros especularam que poderia ser uma base submarina secreta, construída por governos, ou algo que não é deste mundo. As explicações mais céticas apontaram para cristas submarinas ou falhas digitais, descartando a descoberta como nada mais do que um erro no software de mapeamento. Mas aqui está a questão: as falhas do Google Earth geralmente se repetem, mas esta estrutura permaneceu consistente ao longo do tempo. Se fosse apenas um artefato digital, por que não desapareceu como outros erros de mapeamento? Nenhuma expedição oficial foi enviada para investigar. O local permanece inexplorado, uma anomalia silenciosa sob as ondas. E a menos que alguém assuma o risco de ir até lá, permanecerá apenas isso: uma pergunta sem resposta, espreitando nas profundezas. Os pântanos da Flórida escondem mais do que apenas jacarés. Em 2000, uma série de fotografias perturbadoras surgiu do condado de Sarasota, enviadas anonimamente ao departamento do xerife. As imagens mostravam uma criatura grande, parecida com um macaco, seus olhos refletindo o flash da câmera na escuridão. Ao contrário de um primata típico, essa coisa tinha ombros enormes, braços longos e um rosto que parecia assustadoramente humano. O remetente anônimo alegou que a criatura estava vagando pelo quintal deles à noite, rasgando latas de lixo, deixando para trás um fedor pútrido. As fotografias rapidamente ganharam atenção nacional, revivendo antigas lendas locais do Skunk Ape, a versão do pé grande da Flórida. As fotos ainda são algumas das evidências mais claras de críptidos já capturadas. Mas o que é ainda mais estranho é que relatos semelhantes de uma fera fedorenta e peluda remontam a décadas. Avistamentos se estendem dos Everglades ao Panhandle, sempre descrevendo a mesma coisa: uma criatura inteligente que se move rápido, evita humanos e cheira a vegetação podre. As teorias variam de uma espécie de primata não descoberta a um encobrimento governamental de experimentos genéticos que deram errado. Os céticos argumentam que é simplesmente um urso identificado incorretamente ou um animal de estimação exótico que escapou. Mas aqui está o problema: nenhuma espécie conhecida corresponde às proporções nas fotografias. Se o Skunk Ape é apenas um mito, por que ele continua aparecendo? E por que tantos relatos vêm de pessoas sem nada a ganhar? O mistério persiste, preso no calor abafado dos pântanos da Flórida. Cidades pequenas tendem a ter sua cota de lendas, mas em 1903, a cidade de Van Meter, Iowa, não ganhou apenas uma história, ganhou um pesadelo. Por várias noites, moradores aterrorizados alegaram ter visto uma criatura alada enorme, diferente de tudo conhecido pela ciência. Ela era mais alta que um homem, com asas de couro, uma boca em forma de bico e uma luz ofuscante e brilhante na testa. A coisa não foi apenas vista, ela foi atacada. Cidadãos armados atiraram nela, mas as balas não tiveram efeito. A criatura nem sequer vacilou antes de voar para a escuridão.
Então, algo ainda mais estranho aconteceu. Os moradores a rastrearam até uma mina abandonada nos arredores da cidade. Foi lá que eles viram não uma, mas duas criaturas, ambas enormes, ambas emitindo um raio de luz de suas cabeças. Na manhã seguinte, a mina foi encontrada selada, como se alguém ou algo a tivesse fechado por dentro. A única evidência que resta é um punhado de artigos de jornal e algumas fotos assustadoras e centenárias da própria mina. Seria algum tipo de espécie desconhecida? Uma entidade paranormal? Ou algo ainda mais inexplicável? O que quer que tenha acontecido em Van Meter há mais de um século, a cidade nunca mais viu a criatura. E essa pode ser a parte mais perturbadora de tudo. Os antigos templos do Egito são cheios de hieróglifos, cada um contando a história de uma civilização que durou milhares de anos. Mas uma gravura em particular, no templo de Sete I em Ábidos, se destaca, não pelo que diz, mas pelo que mostra. A escultura parece representar máquinas voadoras modernas, claro como o dia ao contorno de um helicóptero, uma forma que lembra um jato de caça, e o que alguns dizem parecer uma nave espacial pairando. As fotos dessas gravuras alimentaram décadas de especulação. Como uma civilização antiga, milhares de anos antes dos irmãos Wright, poderia saber sobre aeronaves? Alguns sugerem que as esculturas são evidências de tecnologia perdida, prova de que a humanidade já ascendeu e caiu antes. Outros acreditam que elas apontam para antigos visitantes extraterrestres, que podem ter introduzido os primeiros humanos ao conhecimento avançado. Claro, os arqueólogos têm uma explicação mais fundamentada. Eles alegam que as formas incomuns são simplesmente o resultado de hieróglifos sobrepostos, onde uma inscrição foi reesculpida sobre outra, formando involuntariamente novas imagens. Mas se isso for verdade, por que as formas combinam tão perfeitamente com aeronaves modernas? Mesmo que seja tudo coincidência, as fotos não mentem. As esculturas são reais, e nenhuma explicação descarta totalmente a sensação assustadora de que alguém, milhares de anos atrás, sabia mais do que deveria. Catedrais são cápsulas do tempo. Construídas ao longo de séculos, elas guardam o passado, preservando a história em pedra e vitrais. É por isso que os visitantes da nova Catedral de Salamanca, na Espanha, ficaram surpresos quando notaram algo completamente fora do lugar. Uma escultura de um astronauta entre as esculturas tradicionais góticas e renascentistas. A figura é inconfundível. Um astronauta totalmente vestido, completo com capacete, tubos de oxigênio e até mesmo uma viseira. As fotos tiradas pelos turistas se espalharam rapidamente, deixando muitos fazendo a mesma pergunta: como um astronauta moderno foi parar em uma catedral centenária? A explicação oficial é simples. Em 1992, durante o trabalho de restauração, escultores decidiram adicionar um toque moderno, algo simbólico da nova era. Era para ser uma adição criativa, não um mistério. Mas alguns não estão convencidos. Se essa escultura foi adicionada apenas nos anos 90, porque alguns visitantes alegaram tê-la visto antes. A história da restauração poderia ser um encobrimento para algo muito mais antigo. Teorias da conspiração afirmam que isso pode ser uma evidência de viagem no tempo, ou mesmo uma prova de que os humanos sabem sobre viagens espaciais há muito mais tempo do que a história admite. Embora especialistas rejeitem tais ideias, as fotos permanecem, assim como a estranha sensação de que talvez, apenas talvez, a história não seja tão linear quanto pensamos. Uma cidade tranquila do centro-oeste, uma série de ataques noturnos e um agressor invisível que nunca foi pego. Em 1944, Mattoon, Illinois, tornou-se o centro de um dos mistérios mais estranhos não resolvidos da história americana. Moradores relataram acordar no meio da noite com um cheiro avassalador de gás doce e nocivo. Momentos depois, eles se sentiam paralisados, tontos, incapazes de se mover. Algumas vítimas até relataram uma figura sombria fugindo para uma escuridão. Quando as autoridades chegaram, o agressor já tinha ido embora, deixando apenas pegadas fracas e o cheiro persistente de produtos químicos para trás. Os jornais rapidamente apelidaram o misterioso agressor de o Mad Gasser de Mattoon, e a histeria tomou conta da cidade. Mais de 2 dúzias de casos foram relatados em apenas algumas semanas. Algumas vítimas até mesmo mostrando sinais de exposição química. Fotos das supostas cenas de crime, ruas vazias, janelas escuras. Pegadas que não levavam a lugar nenhum, só aumentaram a paranoia. Teorias explodiram. Alguns acreditavam que era um cientista perturbado testando produtos químicos experimentais. Outros achavam que era um criminoso de guerra fugitivo, usando alguma arma desconhecida. Mas, apesar de uma investigação policial intensiva, nenhum suspeito foi pego. Foi um supervilão da vida real? Uma alucinação em massa? Ou uma lenda urbana bizarra que saiu do controle? Seja qual for a verdade, o Mad Gasser nunca mais foi visto, mas sua história continua sendo uma das mais assustadoras e inexplicáveis ondas de crimes da história americana. Igrejas são lugares de paz.
mas algumas também guardam algo mais, algo invisível. Em 1975, uma família que visitava a igreja de St. Mary em Worstead, Inglaterra, capturou uma fotografia que ainda hoje confunde os especialistas. A foto, tirada dentro da igreja, mostra um homem sentado em um banco de madeira, sorrindo para a câmera. Mas atrás dele, há outra pessoa, uma figura tênue e fantasmagórica, vestida com uma túnica branca esvoaçante, olhando para a frente. Ninguém na família havia notado nada estranho na época. Mas quando eles revelaram o filme, eles ficaram chocados. A dama branca não era apenas um truque de luz. Seu rosto, postura e roupas eram todos claramente visíveis. A lenda local fala de uma mulher fantasmagórica que aparece na igreja para confortar os doentes. Alguns acreditam que ela é o espírito de uma curandeira que viveu séculos atrás, sempre observando aqueles que entram. Mas isso foi apenas uma ilusão de ótica? Ou a câmera capturou algo além da explicação? A família insistiu que ninguém mais estava na igreja naquele dia. A foto original continua sendo uma das imagens fantasmagóricas mais claras já tiradas, sem nenhuma explicação confirmada. Se foi apenas uma coincidência, porque a mesma figura foi vista por outros no mesmo lugar durante séculos. Um poço sem fundo, um encobrimento do governo e uma história que desaparece tão rápido quanto aparece. A lenda do Mel's Hole é um dos mistérios não resolvidos mais estranhos do folclore moderno. Tudo começou na década de 1990, quando um homem chamado Mel Waters ligou para um programa de rádio noturno, alegando ter descoberto um buraco em sua propriedade que parecia desafiar toda a lógica. Segundo ele, o buraco tinha pelo menos 24 quilômetros de profundidade e nunca mais se ouviu falar de nada jogado lá dentro. Nenhum eco, nenhum impacto, apenas escuridão sem fim. E então ficou ainda mais estranho. Mel disse que viu moradores locais baixando um cachorro morto no buraco, apenas para o mesmo cachorro ser visto vivo dias depois, vagando por perto. Testes com linhas de pesca mostraram que ninguém conseguia encontrar o fundo. O peso continuava caindo. Então, de repente, Mel foi abordado por agentes do governo que isolaram a área, tomaram suas terras e supostamente o pagaram para deixar o país. Imagens de satélite não mostram nenhum buraco enorme na área que ele descreveu perto de Ellensburg, Washington. E não existem registros oficiais de Mel Waters. Mas fotografias de buracos profundos e perfeitamente circulares na região continuam surgindo, cada uma gerando novas teorias. Isso foi um fenômeno natural, um experimento militar ou algo muito, muito mais estranho? Seja qual for a verdade, Mel e seu poço sem fundo desapareceram sem deixar vestígios. Alguns mistérios não são sobre fantasmas ou lugares escondidos, são sobre pessoas. June e Jennifer Gibbons eram gêmeas idênticas, nascidas em 1963, mas desde cedo ficou claro que elas não eram como as outras crianças. Elas se recusavam a falar com qualquer pessoa, além uma da outra, criando sua própria linguagem secreta que ninguém mais conseguia entender. Professores, familiares e até psicólogos não conseguiam romper seu vínculo silencioso. As únicas pistas sobre seu mundo vinham de suas fotografias, imagens estranhas e perturbadoras, onde as duas meninas olhavam diretamente para a câmera, suas expressões ilegíveis. À medida que cresciam, seu comportamento se tornava mais errático. Eles escreveram ficção perturbadora, cometeram crimes e acabaram sendo internados no Broadmoor Hospital, uma unidade psiquiátrica de alta segurança. E então, algo ainda mais perturbador aconteceu. Os gêmeos fizeram um pacto. Um deles tinha que morrer para que o outro pudesse viver uma vida normal. Ninguém sabe exatamente o porquê, mas Jennifer supostamente disse a June: "Eu tenho que morrer." Pouco tempo depois, ela morreu, misteriosamente, sem explicação. Os médicos não encontraram sinais de doença ou trauma, apenas uma jovem mulher saudável que simplesmente parou de viver. June, agora sozinha, começou a falar livremente pela primeira vez na vida. Ela nunca explicou completamente o pacto, apenas insinuando que Jennifer havia desistido de sua vida para que o outro pudesse ser livre. Até hoje, nenhuma causa médica foi identificada para a morte repentina de Jennifer. É isso aí. Escreva nos comentários qual foto mais te surpreendeu. Para mais informações úteis, assista outros vídeos.